Alô, alô, boa noite. Boa noite. Natasha, boa noite, boa noite. Eu sou, meu nome é André Palhares e eu prego o Evangelho do Cristo glorificado, chamado por Paulo de Tarso de graça de Deus. Então, quem tiver aí interessado em ouvir um pouquinho desse Evangelho, né? É o que eu vou trazer aqui hoje para você no tema aqui, um tema muito polêmico. Eu anotei aqui, né? É o tema no tocante ao dízimo, é um tema polêmico. É para pagar dízimo ou não é para pagar dízimo? Dízimo é obrigatório ou não é obrigatório, né? As igrejas evangélicas dizem que dízimo é obrigatório. Eu não sou evangélico. Eu anuncio o Evangelho do Cristo glorificado. Então eu sou cristão. Ana Ferreira, seja bem-vinda. Então eu vou repetindo, vocês estão chegando agora. Me chamo André Palhares, sou aqui da cidade do Rio de Janeiro. Amém? E eu prego o Evangelho do Cristo glorificado. Não sou evangélico, sou cristão. Prego contra o sistema evangélico, que ensina a mentira, né, para o povo de Deus. E o tema hoje que eu vou trazer aqui é o tocante ao dízimo. Existe algum mandamento dentro da Escritura obrigando a evangélicos, católicos, pagar dízimo? Ou isso é uma enganação dos pastores evangélicos? Evandro Silva, Micaela, Calvin, Clan, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. E vou mostrar aqui se existe ou não essa obrigação, essa ordenância para evangélicos ou católicos pagar dízimo. Eu já assim, como vou dizer, já vou adiantar para vocês, não existe essa obrigação de evangélico e católico pagar dízimo. Evangélico e católico não são obrigados a pagar dízimo. Isso é uma enganação dos pastores evangélicos. É uma enganação e estão ficando ricos cada vez mais, entende? E o pobre está dando, pensando que é uma ordenança de Deus, pensando que é uma ordenança bíblica. O povo está dando pensando que está cumprindo um mandamento, e não é. Alessandra Nunes, Roberto Aparecido, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Sou André Palhares e sou daqui do estado do Rio de Janeiro e venho trazer aqui hoje um tema polêmico e que, se vocês estiverem interessados, continue comigo aí, continue me seguindo aí. O tema é sobre dízimo. Existe algum mandamento dentro da Escritura obrigando evangélico ou católico a pagar dízimo ou é enganação dos pastores? Existe ou não existe? Se a pessoa é cristão, tem que seguir a Cristo, né? E a gente vê na palavra que Cristo nunca pagou dízimo. Nunca recebeu dízimo. Os seus apóstolos nunca cobrou dízimo de ninguém. Paulo, o último dos apóstolos, nunca cobrou dízimo de ninguém. Jesus, como Paulo, recebia contribuição voluntária. A pessoa que quisesse ajudar o crescimento do ministério, ajudava, né, com contribuição voluntária. Agora, dízimo é bíblico? É. Mas não para cristão, não para evangélico. Amém? Não é para cristão e não é para evangélico. Então eu trouxe aqui esse polêmico estudo de Malaquias, esse boleto 3, 6, 11. Está mostrando aqui 64 pessoas aí. Então, não sirvo dominações,
denominações, né? Não sirvo pastores. Eu sirvo a Cristo. O único pastor é Cristo. Eu sirvo a Cristo. E tenho meu trabalho lá no YouTube, canal MDCG André Palhares, que venho trazendo coisas dentro da Bíblia que não é ensinada nessas igrejas evangélicas. Amém? Paulo Henrique, King Oficial, sejam bem-vindos. É esse tema que eu estou querendo tratar hoje. Está mostrando aqui que tem 64 pessoas, mas não estão participando. É vergonha? Não estou aqui para brigar, não estou aqui para discutir, não estou aqui para julgar ninguém. A minha luta não é com a carne e sangue, minha luta é contra as coisas erradas que é ensinada para o povo de Deus. Principalmente nas igrejas evangélicas, católicas. E o tema que eu venho trazendo aqui hoje é dízimo. Malaquias 3, 6, 11. Está escrito: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então a palavra aqui do Senhor, através de Malaquias, né? O Senhor que eu chamo de Iau, o Deus de Israel, através de Malaquias era um profeta, então ele falou através de Malaquias para quem? Para evangélicos ou para católicos? Para quem que ele está falando aqui? Vós, filhos de Jacó. Quem eram os filhos de Jacó? Povo de Israel, os israelitas. A palavra está direcionada para quem? Para os israelitas. Não está direcionada para cristão. Não está direcionada para evangélicos, para católico. Desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Vós quem? Os israelitas. Os israelitas. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Yahweh Zebaoth. Mas vós dizeis, porque desde os antepassados já faziam errado, aquelas outras gerações foi vindo fazendo errado, né? E quando Yahweh, através de Malaquias, veio chamar a atenção deles, né? Eles viram e diz: e que havemos de retornar? O que havemos de retornar? Porque os pais se desviaram. E as gerações que vieram seguindo aquela geração desviada dos antepassados, perderam totalmente a noção do que é certo e que é errado. É assim vive o sistema religioso de hoje, evangélico, católico. Perderam a noção do que é certo, do que é errado. E vão seguindo gerações, vão seguindo um erro, vão seguindo o mesmo erro, sem saber o que é certo, sem saber o que é errado. Por isso o irmão André Palhares está aqui, para trazer dentro da palavra a verdade para vocês. Então a palavra está direcionada para quem? Para os israelitas. E eles dizem que havemos de retornar. Roubará o homem a Deus? Porque a questão aqui, essa conversa aqui, entre Deus, através de Malaquias, e do povo de Israel, a questão aqui é a questão do dízimo. Deus aqui está falando que eles não estavam fazendo bom uso daquele dízimo, como era ordenado, né, no mandamento. Vocês recebem os dízimos dos israelitas. Existia uma tribo que era só de sacerdotes, que era a tribo de Levi. Essa tribo de Levi não tinha terras. Tinha que comer, tinha que beber, né? Os trabalhadores do templo, quando era tenda e depois quando foi templo,
Eles trabalhavam, então esses trabalhadores tinham que recebia os dízimos, que não era dinheiro, era alimentos do pomar, da lavoura, dos animais. Então todas as tribos tinham que reunir e dar os dízimos para os sacerdotes se alimentar, animais para fazer o sacrifício, e aquela carne que sobrava depois do sacrifício, eles poderiam usar as sementes, né, as hortaliças, frutas, eles podiam usar, eles podiam comer, se alimentar, pagar os trabalhadores do templo. Os trabalhadores do templo também eram levitas, só quem trabalhava no templo era levitas, né? E desse dízimo que eles recebiam, que era o dízimo das dízimas, eles tinham que ajudar a fazer uma obra de caridade ali, uma obra social, ajudando os pobres necessitados, ajudando as viúvas que perdiam seus maridos na guerra, porque eles estavam em período de guerra. Então, muitas viúvas perdiam seus maridos. Tinha que ajudar as viúvas. Os órfãos, que eram crianças órfãos. Nessa caminhada deles, muitos estrangeiros se associaram a eles. O estrangeiro poderia viver no meio deles, desde que aceitasse, né, o Deus de Israel, Yahweh, Zebaoth. E ele só não poderia ter herança, mas poderia conviver com eles. Então, a obrigação de quem fazer essa obra social? 2 sacerdotes levitas. E eles não estavam fazendo isso. Eles estavam roubando, né? Roubando o dízimo das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros, dos pobres necessitados, dos trabalhadores do templo, que não estava pagando os trabalhadores do templo. Então, quando Yahweh, através de Malaquias, vem chamando a atenção dessa geração, eles, de tanto seguir esse erro dos antepassados, já perderam a noção do que é certo e que é errado. Então eles perguntaram, em que havemos de retornar? Retornar o quê? Sempre vivemos dessa forma? Forma errada. Roubará o homem a Deus? Eles perguntaram. Então, Yahweh, Deus, através do profeta Malaquias, ele responde e diz: todavia vós me roubais. E dizei, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então quem está roubando a Deus no dízimo e nas ofertas? É os evangélicos? É os católicos? Não, 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 Senhor. Não, não, não. Se você ouvir um pregador dizer isso, chame a atenção dele. Chame a atenção dele. Diz, não, Malaquias está falando para os israelitas. Não é para cristão, não é para evangélico, não é para católico, é para os israelitas. Amém? Ele está falando para os israelitas. Os israelitas, né, que viviam aquela vida errada dos seus antepassados, os sacerdotes que vieram, né, dos seus antepassados, que faziam errado, vieram os sacerdotes novos, praticando o mesmo erro, e Deus e Yahweh aqui, através de Malaquias, vem chamando a atenção deles. E eles falando, o que havemos de retornar? Vivemos sempre assim? Errado, né? E que pode o homem roubar Deus? Em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então quem rouba Deus no dízimo e nas ofertas? É o evangélicos? É católico? Não, não, não. Eram os sacerdotes levitas. Os sacerdotes levitas roubavam no dízimo e nas ofertas. Com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Então, o pastor diz que você não der seu dízimo, vai ser amaldiçoado. Se você não der o dízimo, você é ladrão. Não, 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 pastor. Está errado. Não é isso que está escrito. Não é isso. Para começar, se você se julga cristão, se você se julga servo de Cristo,
Aonde está na Bíblia Cristo cobrando dízimo de alguém? Não existe isso. Cristo nunca cobrou dízimo de ninguém e nunca pagou dízimo de ninguém. Porque a lei e os profetas duraram até João. Em João, a lei foi revogada testamentariamente. Então, quando Jesus veio depois de João, a lei já era revogada espiritual e testamentariamente. Então, Jesus entendia isso. Os discípulos entendiam isso. Os apóstolos entenderam isso. O povo evangélico de hoje não entende isso. O povo católico hoje não entende isso. Por quê? Porque os seus pastores não entendem, não sabem. Ah, mas ele não sabe, irmão André, mas não faz teologia? Vocês fazem teologia, tem que saber isso. Tem a obrigação de saber. Os padres católicos fazem seminário? Bom, se faz seminário, tem a obrigação de saber essas coisas. Por que não contam para as pessoas essas coisas? Porque não é lucrativo, meu irmão. Meu irmão, minha irmã que está aí me ouvindo aí, não é lucrativo para eles. O evangelho que eu prego é o evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo pelo Cristo ressuscitado. Que Paulo chama Jesus ressuscitado. O evangelho que eu prego é totalmente diferente do sistema religioso evangélico católico. Para começar, eles nem gostam de mim, porque eu venho aqui desmascarando as mentiras deles. Eles ficam enganando o povo de Deus. Se você não der o dízimo, você é ladrão. Se não der o dízimo, você está roubando a Deus. Se não der o dízimo, vai ser amaldiçoado. Vós, a nação toda vai ser amaldiçoado. Mas não é isso que a palavra diz. A palavra não está se referindo a evangélico e nem católico. Lá no início da leitura eu já li isso. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó. Quem era o filho de Jacó? Os evangélicos? Os católicos? Não, abençoados. A palavra está se referindo aqui aos israelitas. Aos israelitas. Eles, né? Os sacerdotes levitas, né, da tribo de Israel, eles estavam roubando a Deus, porque eles estavam recebendo aquele dízimo dos seus irmãos, quer dizer, das outras tribos, não estava pagando o trabalhador do templo em alimento, tá? Não é dinheiro não. Ah, porque não existia dinheiro naquela época? Existia dinheiro naquela época. A Bíblia prova que existia dinheiro naquela época, mas Deus não está nem aí para o seu dinheiro, meu irmão. A ordenança do dízimo para os israelitas era em alimentos. Alimentos da lavoura, alimento do pasto, do pomar. Não era dinheiro. Nunca foi dinheiro. Nunca foi dinheiro. Então, se os pastores pegam essa passagem mal empregada, descontextualizada, e querem enfiar isso na garganta abaixo do povo de Deus, dizendo que se você não der o dízimo, você está roubando a Deus. Se não der o dízimo, o diabo vai fechar as portas para você. E que a Bíblia diz que não é diabo, é gafanhoto. Nesse próprio livro aqui. Está dizendo. Entende? Se você não der o dízimo, você vai ser amaldiçoado. Vós, a nação toda. Nação toda de Israel. Não fala para evangélico nem para católico. Amém? Outra coisa errada aqui é quando diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, mantimento, não dinheiro. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Trazei o dízimo à casa do Senhor. É outro engano. Outro engano. A casa do Senhor, ou o depósito do templo, em algumas outras traduções, era o templo de Israel. O templo lá de Salomão, lá em Israel. Não é o templo de Salomão aí em São Paulo, não. O templo lá é em Israel. Cadê o templo? Existe o templo? Se esse mandamento é para evangélico cristão, então você tem que pegar o seu dízimo e ir lá em Israel e levar para o templo. Mas cadê o templo? Onde está o templo?
Não existe mais templo. Não existe mais templo. O templo foi destruído em 70 DC pelo imperador, o príncipe ainda não era imperador ainda, era príncipe, o príncipe Tito. O príncipe Tito destruiu a cidade e o templo lá em 70 DC. Não existe mais templo. Não existindo mais templo, não tem mais mandamento da lei, não tem mais sacerdócio, não tem mais paga de dízimo. Acabou. Acabou. Amém? Acabou para judeus. Porque cristão nunca teve mandamento nenhum obrigando a cristão a pagar seus dízimos. Nunca existiu isso. Nunca teve. E eles dizem que são servos de Cristo. Cristo nunca pagou dízimo, nunca cobrou dízimo. Seus apóstolos nunca cobraram dízimo de ninguém. Eles recebiam ajuda voluntária, ofertas voluntárias. Pessoas ricas, mulheres ricas, como a Bíblia fala, a mulher de Cusa, que eram pessoas ricas, davam ofertas voluntárias para ajudar o ministério de Cristo, depois o ministério de Paulo, de Pedro, depois quando veio Paulo, veio ajudar o ministério de Paulo. Ofertas voluntárias, nunca foi dízimo. Nunca foi dízimo. Dízimo era um mandamento para judeus. Na lei de Moisés, enquanto o templo estava erguido. Não tem mais templo, meu irmão. Acabou isso. A igreja não é a casa do Senhor. Porque hoje, igreja não é parede não é 4 paredes e um teto. Porque Deus não habita em paredes feitas por mãos humanas. Sabe quem é a igreja e o templo hoje? É você, sou eu. Nós somos a igreja, nós somos o templo de Deus. Deus habita dentro de você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo. Deus habita dentro de mim. Nós somos a morada do Espírito Santo. Amém? Somos nós. Não é lá a igreja. A igreja é a casa de Deus. Traz o dízimo à casa de Deus. É mentira, é enganação. Pastores estão ficando cada vez mais ricos. Tem um padre aí que tem 30 milhões na conta do banco. Amém? De dinheiro que ganha aí de oferta da igreja. Tem pastores aí que tem 5 bilhões na conta. Não vou falar o nome deles, mas dinheiro da custa de quem? Dos fiéis, do povo de Deus. Porque eles usam essas palavras aqui, dizendo que vocês têm a obrigação de dar o dízimo. Mas não existe nenhum mandamento ordenando evangélicos, católicos a dar dízimo. Não existe mandamento. Nenhum mandamento obrigando a evangélico católico a dar dízimo. Não existe. Por que os pastores, os padres não ensinam isso? Não ensina porque não é favorável para eles. Eles ganham a vida em cima dos dízimos. No momento de falar para vocês que não é obrigatório, eles têm medo de vocês parar de dar. A igreja deles vão ter que fechar. Eu, irmão André, não estou aqui querendo que feche. Não. De jeito nenhum. Eu só queria que eles pregassem a verdade para o povo. Pregassem a verdade para o povo. Só isso que eu quero. Então, trazer o mandamento, trazer o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Casa de tesouro lá, quando o templo estava erguido em Israel, para que haja mantimento na minha casa, né? E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, Yahweh Zebaoth, provai nisso, faça essa prova, ou seja, faça as coisas certas como eu ordenei, faça as coisas certas, recebe seus dízimos, e do dízimo da dízima, faz aí o trabalho social, ajuda os órfãos necessitados, as viúvas, os estrangeiros. Amém? Pague os trabalhadores do templo. Lá daquela época. Não estou falando de hoje, porque hoje não tem mais templo.
Igreja não é templo. Esse templo aí do Salomão, em São Paulo, Brás, né? Não é templo de Deus. Não é. É antibíblico. A Bíblia fala de templo em Israel, que não existe mais. Foi destruído pelos romanos em 70. Então Malaquias está antes desse acontecimento. Então está falando aqui. Deus, através de Malaquias, põe minha prova, faça as coisas direitinho, cumpra o meu mandamento direitinho, para vocês verem se eu não abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênção sem medida que não terão de guardar. Quantos de vocês já deram dízimo? Católico, o evangélico? Quando vocês já deram dízimo? Nunca viram as janelas, as comportas do céu abrir na sua vida? Nunca viram, e não vai ver. Não vai ver, porque esse mandamento aqui não é para vocês. Deus aqui está falando para o povo de Israel, está falando para os israelitas, não está falando para nós. Não existe nenhum mandamento para nós, cristãos, pagar dízimo. Não existe. Seus pastores não ensinam a verdade porque eles querem comprar as fazendas deles, os iates, né, deles, os carros importados, as mansões, né? Então não vai ensinar a verdade para vocês nunca. ID 147, 48, 296, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Então é isso aí, abençoados. Essa enganação rola solta aí no sistema religioso atual, evangélico, católico. Essa enganação rola solta aí. E se eu não abrir as comportas do céu, então teve um irmão aí que falou para mim, irmão André, não acredito nesse Deus mais não. Quero saber mais de Deus. Eu falei, por quê, meu irmão? Eu trabalho suado de sol a sol. Já falei isso, essa história já contei várias vezes, porque é uma história edificante. Para você ver como é que tem pessoas que estão passando aperto por causa disso aí. Ele disse, passei trabalho de sol a sol. Tenho mais de 20 anos na igreja. Sempre dei meus dízimos. Nunca vi as comportas do céu se abrir para mim. Nunca vi as bênçãos sem medida ser derramadas na minha vida, igual Deus prometeu aqui no livro de Malaquias. Meu irmão, por que isso? Eu falei para ele, meu irmão, porque essa era uma conversa, era um diálogo que Deus estava tendo com os israelitas. Não se refere para nós. Nós cristãos não temos mandamento nenhum obrigando a gente a pagar dízimo. Não existe mandamentos para cristão pagar dízimo. Jesus nunca cobrou dízimo, nunca pagou dízimo. Ele recebia oferta voluntária, né, para as pessoas ricas que queriam ajudá-lo, né, no seu ministério. Ele recebia oferta voluntária, nunca foi dízimo. Jesus nunca recebeu dízimo, nunca pagou dízimo. Nem ele, nem seus apóstolos. Paulo, se você estudar as epístolas de Paulo, Paulo nunca recebeu dízimo. Nunca cobrou e nunca recebeu. Recebeu oferta voluntária de pessoas ricas que poderia ajudar nesse ministério. Eu, irmão André, eu tenho meu canal no YouTube, MDCG André Palhares, visite meu canal. Eu tenho meu Pix lá que eu peço ajuda voluntária. Eu não peço dízimo porque dízimo é antibíblico. Dízimo não é para ser cobrado de evangélico, de cristão. Dízimo, pastor que cobra dízimo, ele está enganando o povo. Ele está extorquindo o povo, isso é extorsão. Ainda usa a Bíblia, usa a palavra de Deus para isso. É extorsão, meu irmão. É enganação, meu irmão. Não existe nenhum mandamento para evangélico e católico pagar dízimo. Não existe. Você quer ajudar a sua igreja? Dê oferta voluntária. Estou dizendo para você não ajudar. É oferta voluntária. Você só não pode dar dízimo, porque dízimo não é para evangélico e católico dar. Entendeu? Você pode ajudar a sua igreja? Pode.
Mas não pode ser debaixo de ameaça. Não pode dizer que você não dá o dízimo, está roubando a Deus. Se você é um ladrão, está roubando a Deus. Não pode o pastor fazer isso. Isso é enganação. Uma vez que você dá uma coisa, obrigado por causa de uma palavra que está te impondo uma ameaça, um medo, isso se chama extorsão. Extorsão. Entende? Não existe mandamento. Onde está que Jesus pediu dízimo de alguém? Não pediu nem poderia. Porque os únicos que poderiam cobrar dízimo eram os sacerdotes levitas. Jesus não era levita. Jesus veio de outra tribo, a tribo de Judá. E o próprio Moisés falou que na tribo de Judá ninguém fez trabalho no templo. Ninguém fez trabalho no altar. Não existe templo. Não existe altar. Não existe sacerdotes. Entende? Não existe. O templo tem tanto valor, tem um pastor aí que fala mala fria, que o templo tem valor. Porque Paulo foi no templo. Foi no templo, meu irmão, porque o templo ainda estava erguido. Mas Jesus está falando, tá vendo esse templo aí? Não ficará pedra sobre pedra, tudo será derrubado. Se o templo tivesse tanto valor assim, por que Jesus falou que ia ser derrubado? Por que ele não pediu a Deus? Não, Deus, não deixa os romanos invadir não para destruir esse templo não. Mas os romanos tiveram que invadir, porque o templo teria que ser destruído para que o testamento de Cristo pudesse, né, ser válido. O testamento de Cristo é o evangelho da graça de Deus que foi dado ao apóstolo Paulo 3 anos depois que Cristo morreu no madeiro. Que um testamento só é válido na morte do testador. Então Cristo tinha que morrer no madeiro para ser válido o seu testamento. E Paulo recebeu no ano 36 e começou a pregar o evangelho da graça de Deus, mas ainda tinha um templo erguido. Então tinha pessoas pregando a lei e Paulo pegando a graça. Tinha 2 pactos ali se guerreando. Mas Jesus falou, esse templo será destruído. Em 70 DC, o templo foi destruído. O romano Tito, príncipe, filho do imperador Vespasiano, príncipe de um povo, como diz Daniel 9:26, invadiu, destruiu a cidade, destruiu o templo. A partir dali, o mandamento de Cristo, que é a graça de Deus, que está nas epístolas de Paulo, porque somente Paulo recebeu o evangelho do Cristo, nenhum outro apóstolo, somente Paulo. Para Paulo foi dado o evangelho de Cristo. E está nas suas epístolas de Paulo. Mateus, Marcos, Lucas e João não é o evangelho de Cristo. Nunca foi. É o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e João. O evangelho de Cristo está na epístola de Paulo. Que o próprio Cristo ressuscitado, como Paulo fala, o glorificado, como chamamos hoje, ele próprio apareceu em espírito para Paulo de Tarso na estrada de Damasco. E Paulo falou, recebi palavras inefáveis. Recebeu o evangelho do Cristo. Era inefável, porque nenhum deles poderia, né, compreender aquilo com sabedoria humana. O evangelho do Cristo só se compreende com sabedoria espiritual. É isso que eles não ensinam para vocês. É isso que o irmão André ensina lá no meu canal no YouTube. Visite lá, abençoados. Se inscreva para me ajudar a levar esse conhecimento a mais pessoas. Você aí que está gostando, né? Você que está gostando. Está aparecendo 68 pessoas aqui. Não sei se as 68 estão gostando. Deve ter pessoas aí me xingando. Mas é a pura verdade, meus irmãos. É pura verdade. Eu acabei de ler para vocês aqui. Malaquias 6. Malaquias, eu li dos 3, né? Malaquias 3, eu li do 6, né? E vou terminar no 11 aqui, mostrando para vocês que a obrigação de pagar dízimo era para os israelitas,
quem estava roubando dízimo eram os israelitas, não é evangélico, não é católico. O povo que não estava dando dízimo, que iria cair em maldição, né, não é evangélico, não é católico, mas o povo de Israel. Trazeis dízimo a casa do tesouro, essa casa do tesouro é a casa de Deus. Era no templo em Israel, que não existe mais. Hoje só tem um muro de lamentações. O templo não existe mais. Não é igreja, não é templo aí do Brás, não é. Isso é enganação. E os pastores não dizem a verdade para vocês. E estão cada vez mais ricos. E o povo de Deus cada vez mais pobre. Porque não ensina o que convém. Ensinam mentiras em cima de mentiras para prender o povo de Deus lá dentro. E eles ficarem cada vez mais ricos nas suas costas. Aí o irmão André vem aqui falar a verdade e um monte de gente aí me xinga. Está blasfemando. É heresia. É filho do diabo. Não, meu irmão. Estou lendo a Bíblia aqui, ó. Estou lendo a Bíblia aqui, ó. A Bíblia não... Eu posso até mentir, mas a Bíblia não mente. Pode até não acreditar em mim. Mas se você não acreditar na Bíblia também, aí fica difícil, né, meu irmão? Por vossa causa, agora vamos ver quem é o diabo. Que os pastores falaram, se você não der o dízimo, o diabo vai fechar as portas do emprego, vai diminuir seus mantimentos na sua casa. Quem é esse diabo? Vamos ver agora quem é esse diabo? Vamos lá. Por vossa causa, repreenderei o diabo. Repreenderei o Satanás? Não. Repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. O diabo comia fruto da terra. A vossa vide do campo não será estéril. O diabo comia as vides do campo. Não, está falando do inseto. Esse devorador é um inseto. Esse devorador é um gafanhoto. Que lá no livro de Joel mostra que é um gafanhoto. Né? É um gafanhoto, não tem nada de diabo. Se você não der o dízimo, você está roubando a Deus. Se roubar o Deus, o diabo vai fechar as portas para você. Não está falando de diabo aqui, meu irmão. Quem roubava a Deus era o sacerdote levitas. E repreenderei o devorador, o gafanhoto, para não comer o fruto das suas vindes, das suas lavouras, para que seus animais não morram, porque ia comer todo o pasto, os animais iam ficar, os bois lá, ia ficar sem alimento, ia morrer. E isso aconteceu. Isso aconteceu. O povo está passando necessidade, porque estava fazendo o que não era correto diante dos olhos de Deus. Então Yahweh, Deus, através de Malaquias, veio repreendendo eles. Faça as coisas direito, que eu vou abrir as comportas do céu, derramar bênçãos sem medida na vida de vocês. E vou repreender esse gafanhoto aí. Não vai mais comer sua lavoura, enquanto vocês fizerem as coisas certas. Não tem nada de diabo. Amém? É enganação. Sai de lá, povo meu. Vem seguir o irmão André. Eu tenho que fazer comercial, né, do meu canal, né? Vem seguir o irmão André no meu canal no YouTube. Canal MDCG André Palhares. Visite lá. Sem compromisso. Tem vários vídeos, vários temas lá. Né? Esse é só mais um tema. Eu falo de muitas coisas lá. Estou fazendo uma série provando que o diabo, Satanás, demônio não existe. Não existe. É uma mentalidade evangélica. É uma mentalidade evangélica católica de uma teologia fraca, de uma teologia mentirosa. Faz isso para quê? Para amedrontar os abençoados, para que eles ficam presos dentro da igreja deles, né? Das igrejas deles. E ali, eles na igreja deles, o que vai acontecer? Eles vão dar os dízimos, vão dar oferta, e os pastores vão ficar cada vez mais ricos,
e o povo de Deus cada vez mais pobre. Amém? Eu só uso esse telefone para gravar, aí as pessoas ficam mandando mensagem aqui. Tá entendendo, abençoados? Então é isso aí, vou ficar por aqui. Amém? Vou ficar por aqui. E vocês aí que gostaram disso, dessas coisas que eu expus aqui para vocês, entendeu? Me curte aí, me siga aí. Amém? E a próxima vez que eu vier, eu vou vir trazendo mais novidades aí dentro da Bíblia. Vou vir trazer mais coisas dentro da Bíblia, provando para vocês dentro da Bíblia que o povo de Deus está sendo enganado aí nas religiões aí evangélicas, católicas. Amém? Então é isso aí. Eu sou o irmão André Palhares, do estado do Rio de Janeiro, da cidade de Barra do Piraí. Bom? E é isso aí. Visite meu canal no YouTube, canal MDCG André Palhares. Amém? Se inscreva lá para me ajudar. Amém? Tem meu número de WhatsApp, quiser entrar em contato comigo, à vontade, pode entrar. Amém? Não é para brigar, não. Mas que se você quiser aprender, se você tem sede da verdade, me procure lá, tá bom? Então é isso aí. Vou chegando por aqui. Uma noite abençoada a todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, todo o povo aí que gostou de mim. Tem, né, alguns aí que não devem ter gostado não, mas isso é natural, isso é normal. Amém? Vou chegar lá. Valeu? Graças a paz.